do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Ainda tem lenha para queimar ainda aí? O Senhor colocou uma palavra específica no meu coração. Nós estamos falando da semana de avivamento, um nome que eu gosto muito, e um nome que eu tenho experimentado alguns meses e alguns anos da minha vida, uma porção de avivamento. E Deus colocou uma passagem específica no meu coração. Eu queria ser um objetivo bem claro aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías 44. Isaías 44. Versículo 1. Antes de eu ler aqui, eu queria fazer um comentário. O Léo, o pastor Léo, é uma resposta de Deus na minha vida, porque em 2014 eu ia na Fundação Casa orar lá na frente para evangelizar lá dentro. Eu recebia muitos nãos. Talvez é porque eu não estava pronto ainda. No lugar, o acesso também era muito difícil. E Deus sabia de tudo. Mas eu ia lá evangelizar, eu ia lá orar pelos meninos da Fundação Casa, mas eu nunca conseguia entrar lá desde 2014. Às vezes eu pegava uns meninos na quebrada, levava lá na porta lá e falava: pode descer, que eu sou o lugar. Eles ficavam assustados, mas era a forma que eu usava para evangelizar eles. E aí, quando eles arregalavam os olhos, eu falava assim: Jesus tem um outro caminho para você, mas se você não tomar uma decisão, seu filho vai ser. Então, eu evangelizava do lado de fora, do jeito que eu podia, mas eu levei muitos meninos lá. E Deus alcançou alguns. E aí, pela graça de Deus, Deus me conecta com esse cara aqui. E hoje a gente tem experimentado um pouco do que é poder usar lá dentro e ser um instrumento de Deus naquele lugar. A gente começa a olhar no olho de cada um ali, a gente vê um grito no coração deles, no olhar deles, por Jesus. Eles estão sedentos por Jesus e alguns nem sabem disso. Mas graças a Deus que a gente está lá. Obrigado, Gabriel, por ser uma resposta de Deus, de muita oração na minha vida. Então eu queria honrar a vida dele por isso. Abriu aí? Eu não sei se eu vou pregar manso hoje, se eu vou pregar gritando, correndo. Tem dia que eu estou muito manso, tem dia que eu estou correndo, tem dia que eu estou maluco demais, tem dia que eu estou com TDAH altíssimo. Mas hoje eu não sei como é que vai ser. 44, versículo 1 está escrito assim, Isaías 44, versículo 1. Mas agora escute, ó Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que criou e o formou desde o ventre materno, e o que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem eu escolhi, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como relva e como salgueiro junto às correntes de água. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó, e o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por o sobrenome tomará de Israel. Assim do Senhor. Amém? Só até aí. Eu quero que você entenda o contexto desse ambiente, dessa palavra quando ela foi liberada. O contexto o que acontece é que Deus ele é um Deus tão amoroso que Isaías ele estava falando dessa forma assim para esse povo, para essa geração. Olha, eu vou espremer vocês um pouquinho, só que eu ainda tenho graça, eu ainda tenho amor, eu tenho uma porção de amor para derramar sobre vocês. É como se fosse mais ou menos isso, porque o contexto é o seguinte: Isaías ele viveu num período muito difícil naquele tempo. Era um período muito difícil para Judá. E o que acontece? Aquele povo havia se afastado de Deus. Foi um momento onde o povo de Israel se afastou de Deus, onde o povo começou a ter idolatrias. Era um momento onde o povo estava literalmente distante. E a Bíblia descreve que nesse momento, nesse ambiente,
Deus estava falando assim: olha, eu vou um pouco espremer vocês, mas eu tenho uma promessa sobre a vida de vocês. E aí Deus começa a falar sobre essa promessa. Então, o contexto daquele povo era um contexto onde havia muita injustiça, muita corrupção, muita religiosidade. Era um ambiente onde o povo estava literalmente afastado de Deus. Eu começo a imaginar assim, eu quero que você pense que Deus estava falando para uma nação. Então, começa a imaginar hoje o ambiente que a gente vive, o país que a gente vive, e tenta trazer para esse ambiente de agora. Eu comecei a observar como que está acontecendo, o que está acontecendo ao nosso redor no Brasil, no mundo. Eu estou observando assim, luta de pai contra filho, aquilo que a Bíblia já falava, já está acontecendo. É pai contra filho, é filho matando pai, é pai matando filho. Famílias, cara, eu vi um comentário hoje que eu achei absurdo assim, de uma mulher falando num vídeo no Instagram, que ela assumia que ela ia ter relações sexuais com o filho dela e gravar isso. Eu comecei a observar assim, e eu falo, cara, qual é o comportamento dessa geração? O que está acontecendo nesse momento? Quão distante esse povo está de Deus? Eu comentei com vocês aqui há poucos dias sobre um cara que é cliente meu lá da loja, e o cara pegou o celular, mostrou para mim assim, e começou a falar: nossa, o varão estava pregando lá na igreja tal dia, e aquele cara mostrando para mim, né, com muita alegria assim, que ele estava pregando, só que ele é o braço direito de um dos caras, dos maiores traficantes da região, cara. E aquilo para mim não condiz, porque não é coerente, não faz sentido, não tem sentido. Eu estou pregando para o traficante lá dentro da loja, Deus me usando como um profeta para apontar o dedão na cara do cara, e eu descobrindo que o cara que é pastor é o braço direito dele, pregando, falando para mim com alegria que está pregando numa igreja. E eu olhando aquilo, eu comecei assim, aquilo começou a ferir no meu coração de tal forma que eu comecei a falar: cara, o que está acontecendo? Será que nós estamos vivendo os mesmos dias de Isaías? Onde ele olha e o povo está distante de Deus, onde ele olha e ele vê um povo que honra ele com os lábios, mas não honra com a vida. E eu comecei a observar aquilo e começou a trazer um sentimento de indignidade, de indignação dentro de mim, cara, de falar: cara, não é possível. Nós precisamos levantar um clamor para que Deus comece de fato a tocar a nossa cidade, o nosso país, a nossa nação, porque eu começo a ver que de fato, ao mesmo tempo que existe uma colheita de almas, mas ao mesmo tempo existem muitas almas distantes de Deus. E naquele tempo, aquele povo estava de fato afastado. Viviam como um povo religioso, mas de fato afastado, construíram outros deuses. Estavam vivendo uma vida distante de Deus, de idolatria, de rebeldia, de distância, onde eles confiavam mais na política do que no Senhor. Esse era mais ou menos o ambiente daquele contexto, daquele tempo. Então Deus está falando para uma nação. Embora Isaías tenha profetizado antes do exílio babilônico, mas aí Deus vem falando sobre isso nos capítulos 40 até os 55, praticamente para um povo que viveria no exílio. É como se Deus estivesse falando: ó, vocês vão viver o exílio, vocês vão passar uma situação difícil, vai ser difícil porque você tem que começar a olhar para os lados, como eu vi hoje. Eu fui buscar minha sobrinha na escola e eu via uma geração passando e falando sobre sexo explicitamente. Eu via músicas como músicas de funk, que eu falava: cara, não é possível que eu estou ouvindo isso, cara. Não é possível que essa geração está sendo tocada por isso. Não é possível que essa geração está sendo envolvida por isso. E dentro de mim hoje, minha sobrinha entrou dentro do carro, estava praticamente chorando, falando: cara, não é normal isso. Eu não preciso, eu não posso, não tem como eu aceitar que essa geração se perca. E aí Deus começou a falar comigo: cara, eu estou te dando uma palavra, e a palavra é: eu derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre uma terra seca. Eu estou abrindo a sua visão para que você enxergue as terras secas que precisam de água. Me trouxe um sentimento de indignação, de falar: eu não aceito. Deus está falando com um povo que seria exilado, viveria o exílio babilônico. O povo perderia Jerusalém, perderia o templo, perderia a sua terra, seria levado a uma terra estrangeira. Eles estariam de fato emocionalmente e espiritualmente secos. Ele está falando que esse povo ficaria seco emocionalmente, espiritualmente.
E é por isso que ele começa Isaías 44 dizendo assim: e agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu. Deus está falando para um povo que foi disciplinado, quebrado, humilhado, sem esperança. É desse povo que Deus está falando. Só que eu quero que você se atente a algo. Eles carregavam uma história marcada por grandes e divinos feitos de Deus. Um povo que, mesmo que estava distante, Deus está falando para um povo que está distante dele, mas um povo que viveu muitas experiências como essas. Viram Deus libertar Israel da escravidão e do Egito. Conheciam a abertura do Mar Vermelho. Sabiam e provaram do maná que caiu do céu por 40 anos. Esse é o povo que estava distante de Deus. Viram água sair do deserto, sair da rocha no meio do deserto. Presenciaram a conquista da terra prometida. Conheciam os milagres realizados por meio de Josué, dos juízes, de Samuel, de Davi e de outros profetas. Viram Deus levantar reis e derrubar inimigos e preservar a nação inúmeras vezes. Esse é o povo que presenciou tudo isso e outra hora estava distante de Deus. Só que mesmo assim, aos poucos o coração daquele povo foi se endurecendo. A prosperidade tomou conta do coração daquele povo. A religião começou a tomar conta do coração daquele povo. E quando eles menos esperam, estavam distantes do Senhor. O mesmo povo que provou de experiências de Deus, experiências sobrenaturais, armaram tendas para Deus, viram Deus face a face, viram Deus conduzir uma nuvem, tiveram experiências profundas com Deus e de repente estavam distantes do Senhor. É esse povo. Só que aí Deus ele fala a um povo que estava seco, mas é um povo que nunca deixou de experimentar de um sobrenatural de Deus. Só que aquele povo não estava seco porque não tinha água. Aquele povo estava vivendo uma vida de sequidão porque eles mesmos se afastaram da fonte. E o que significa terra seca? O versículo diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. O que significa terra seca? Dentro do contexto espiritual, a terra seca é uma nação que está em um estado espiritual de sequidão. É um povo que já não se relaciona mais com Deus. É um povo que já não vai para o secreto orar. É um povo que já faz tempo que não busca Deus. Cara, eu me lembro de quando eu tive um período da minha vida que eu não falo isso para me vangloriar, gente. Eu falo isso porque o Senhor me convocou a esse chamado e Ele está me trazendo de volta a isso. Eu me lembro de dias que eu me trancava dentro do quarto, passava por 8 horas orando, e a minha mãe achava que eu tinha morrido. Às vezes ela abria a porta e falava: não é possível, meu filho morreu. Ela: meu filho, sai daí, você vai morrer. Porque dentro de mim existia um santo desespero e uma paixão profunda pelo Senhor, Deus. Um santo desespero e uma paixão profunda para falar: quem me conhece, os meus amigos precisam conhecer Jesus. Existia um desespero dentro de mim, e a única forma que eu encontrava de fazer isso era ir para o secreto, profundo e intenso, para que eu pudesse ter um mínimo de capacidade para falar para alguém, olhar no olho de alguém e falar: você precisa conhecer Jesus. Hoje eu estava pregando para um jovem lá, que tem ido lá na loja frequentemente. Eu falei: Deus falou: você não está entendendo porque ele está fazendo aqui todo dia? É para você falar de Jesus para ele. Eu peguei e falei para ele assim, quase que eu falei no dele. Falei: fulano, Deus está fazendo você aqui todo dia. Eu preciso falar para você. O que você está escondendo de mim? O que você está escondendo de mim que você precisa contar para mim? Que é de pecado na sua vida, que Deus quer te libertar. Não esconde de mim, cara. Aí meu irmão já olhou e falou: cara, quando meu irmão começa assim, deixa, não mente para ele, conta para ele. Aí ele pegou e falou: cara, eu vim de uma vida que eu estava me envolvendo com lavagem de dinheiro. Eu sou cunhado de um cara que é de uma facção que tentou matar o Sérgio Moro. Minha irmã é de uma facção. Minha família começou a contar tudo para mim. Tudo para mim. Aí ele falou: agora recentemente eu descobri que estão rastreando um
lembrar disso. Foi bem esse cara aqui, essa moto, não sei o que, não mente pra mim, cara. Falei assim, ó, eu vou orar pela sua vida por alguns dias, mas Deus está te dando uma chance de você se arrepender e abandonar isso que você está vivendo, que você está falando para mim que não está vivendo, porque Deus quer te salvar. Eu saí de lá, meu irmão me liga, ele falou assim, mano, ele ficou em choque. Ele falou, cara, Deus usou o seu nome para falar comigo. Por que eu estou falando isso? Porque dentro de mim, e o convite que o Senhor vai fazer a você hoje, é que você não vai ser mais um crente normal a partir de hoje. Você não pode ser mais um crente normal. A sua vida não pode ser simplesmente, eu estou indo para o meu ambiente de trabalho, eu estou abrindo a minha empresa. Você precisa estar integral em um tempo missional de Deus, porque a partir do momento que você encontrou Cristo, Ele precisa ser apresentado. Então Deus falou para mim, esse tempo que você está vivendo nessa empresa aqui, você precisa falar, eu vou gerar um santo desespero dentro de você, ao ponto de você ser tomado por um desejo e uma vontade de falar, ei, amiga no trabalho, eu preciso de falar de Jesus para você, ei, amigo, eu preciso falar de Jesus para você, ei, irmão, Deus está me incomodando aqui, sabe por quê? Ele vai começar a incomodar você, porque você não pode ser um crente normal. Não tem como você ser um crente normal. Se você está sendo um crente normal, você está sendo religioso. Chega! Você precisa começar a viver experiências sobrenaturais. Eu me lembro de um dia, e o Senhor me lembrou isso. Eu estava contando para minha esposa, mano, eu tenho esse vídeo no Instagram. Eu estava estudando no Senac, não sei porque Deus me levou para lá, não sei porque Deus me levou para lá, fazendo um curso no Senac. E aí, Deus começou a falar aqui, você vai lá no meio do pátio agora e vai começar a falar de mim. No meio do pátio, tinha um monte de pano de roqueiro, só nem doido no Senac. E Deus começou a falar comigo, você vai no meio do pátio lá no Senac e vai começar a falar de mim. Falar como eu sou bom, que eu sou um bom pai, que eu sou um pai maravilhoso, que eu sou um pai amado. E aí eu peguei e falei, beleza, chamei um amigo meu, liguei para ele e falei, cara, você consegue ligar aqui? Eu vim aqui agora, Rica, no Senac, falei com o Rica, Ingrid, você pode vir no Senac aqui? Porque Deus quer falar com alguém aqui, cara. Aí eu peguei e comecei a gritar, estava eu, o Rica, a Karine, e aí a gente começou a gritar, eu comecei a gritar, ei, Jesus te ama, ei, Ele tem um plano na sua vida. E eu pregando para a galera do Senac, e eu falando, Ele está te chamando hoje, eu gritando bem alto, Ele está te chamando hoje aqui, que não sei o que, eu escuto um grito lá de cima, eu olho para cima assim, uma moça falando, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu pregando para jovens do Senac, Deus salvando uma mulher lá no prédio lá em cima, ela desce desesperada falando, eu estou depressiva, mas eu ouvi alguém gritando falando que o meu pai me ama, e eu desci aqui para entregar minha vida para Jesus. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, naquele dia eu só me coloquei à disposição, porque dentro de mim existe um sentimento de inconformidade. Aquela mulher aceitou Jesus, entregou a vida dela para Jesus, a Karine orou por ela, foi algo precioso. Aí quando eu menos espero, uma família estava ali, um menininho de 8 anos, vem com a mãe dele e o pai dele de mão dadas, 8 anos, falou, tio, meu pai e minha mãe querem entregar a vida para Jesus, e eu estou orando por eles há muito tempo, a mãe dele chorando, o pai dele chorando, e era uma família que vendia milho lá no Senac todos os dias. Todos os dias eles iam lá, só que acontecia, eles iam lá, deixavam os 2 filhos pequenos e iam embora. Naqueles dias eles decidiram ficar. Aí o menino olhou para mim e falou, eu estou orando pela minha mãe faz muito tempo, pelo meu pai. Aí a mãe dele olhou para mim e falou assim, meu filho todo dia, com 8 anos, convida eu para ir para a igreja e eu nunca vou. Todo dia me convida eu para ir para a igreja, eu não vou, e hoje a igreja vem até mim. Eu quero me render a Jesus hoje. Eu quero aceitar Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque dentro de você, a partir de hoje, vai ser gerado um sentimento de inconformidade. Aleluia. Você não vai mais viver normal. Eu profetizo isso na sua vida. Você vai ser incluído por um desejo desesperador de apresentar Cristo. Eu perdi isso em um tempo. Por um tempo eu perdi isso e eu fui espremido pelo Senhor, como esse povo foi. Estava vivendo um período de cativeiro mesmo. O Senhor falou, cara, eu vou te trazer de volta, porque eu vou começar a derramar rios de águas vivas dentro de você. Esse é o sentimento onde o Senhor vai gerar dentro de você. Talvez faz tempo que você não anuncia o Evangelho de Cristo para alguém.
Talvez faz tempo que você não abraça alguém. Talvez faz tempo que você está numa fila de uma padaria e Deus está falando com você e você não fala nada. Talvez você está preocupado demais com as coisas da sua vida, ao ponto de não enxergar que Deus pode te usar de uma maneira simples. Talvez você não será enviado para um campo missionário. Talvez você não será enviado para um evangelismo de praça. Talvez você só precisa estar atento e falar: Jesus, o que o Senhor quer de mim aqui nessa fila dessa padaria? O que o Senhor quer de mim aqui nesse banco? O que o Senhor quer de mim aqui nesse café, que eu vim só tomar um café? Mas Deus, por favor, eu não quero gastar a minha vida de uma forma tão normal. Eu tenho feito essas orações e eu tenho falado para todo mundo que eu encontro: por favor, faça essa oração. Deus, eu saí de casa agora, o que o Senhor quer de mim? Falei para mim, né, amor, a gente vai voltar aí para o shopping, passear, porque a gente quase não vai. Deus está começando a falar para mim que Ele vai começar a me usar igual o doido de novo quando eu andava pelo shopping. Gente, eu andava pelo shopping e Deus falou assim para mim: entra naquela loja, fala com aquela filha. Para ali. Uma vez eu falei para minha esposa essa semana, nós paramos no McDonald's, o BK. Eu orando para alguém do caixa do BK e de repente começou uma fila. E quando eu vi, estava eu e mais alguns amigos orando pelo BK inteiro, cara. Vinha funcionário lá de dentro falando: por favor, ora para mim. Deixa eu te falar uma coisa: existe uma terra seca clamando por água. Eu fui orar por uma moça do caixa do BK. De repente todo mundo pedindo oração. A terra seca está clamando por água. Por água. E o Senhor está falando: eu vou derramar torrentes. Quem está disposto, disponível para ser um instrumento de Deus? Uma terra seca era aquele povo que ainda existia como povo, mas estavam sem vida, sem alegria, sem paixão, sem comunhão, sem esperança e sem a presença manifesta de Deus. Era uma geração religiosa, mas estava distante do Espírito Santo. Mas por que Deus faz essa promessa? Porque Deus havia disciplinado Israel, mas não tinha esquecido deles. Deixa eu te falar uma coisa: eu não sei quanto tempo você não ora, eu não sei há quanto tempo você não vai mais para o secreto, eu não sei há quanto tempo você não vive mais experiências profundas com Deus, mas deixa eu te falar uma coisa: talvez você deve estar passando por um momento de sequidão, por dias difíceis, e Deus está mandando te dizer hoje que Ele está vindo aqui te visitar, mesmo no meio dessa sequidão, mesmo no meio dessa sequidão, sabe? Ele está disposto a derramar água sobre você em torrentes de águas vivas. Talvez você está vivendo um tempo de sequidão, cara, mas Ele está falando: ei filho, ei filha, eu estou aqui, eu quero te visitar. A ideia do Senhor disciplinar aquele povo era para que aquele povo tivesse um arrependimento sendo produzido dentro dos seus corações, para que existisse uma manifestação de reconhecimento da dependência de Deus e do toque de Deus. É por isso que às vezes Deus te espreme, é por isso que às vezes Ele vai te colocar numa situação de sequidão em alguns momentos da sua vida, para que dentro de você exista uma sede. Você já ficou com sede? Minha garganta aqui inclusive está seca. Eu estou gritando por água aqui. Está aqui. Se eu não beber, a minha garganta vai parar. Deixa eu te falar uma coisa: se você não beber, você vai parar. E aí Deus espreme aquele povo, disciplina aquele povo, mas é por amor. Sabe por quê? Aquele povo estava numa sequidão, estava vivendo dias difíceis, sem esperança, estava difícil, estava doendo. Só que no meio desse povo, do povo que estava distante, estava afastado, Deus fala para mim, Mateus, que Ele vai derramar água. Se Ele vai derramar água, é porque é como se Ele estivesse dizendo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Existe uma manifestação de amor e graça de Deus sobre nossas vidas. Eu não sei por quanto tempo você está vivendo talvez uma vida fria, ou vivendo no modo automático, mas Deus está falando hoje: eu vim acabar com essa sequidão na sua vida de uma vez por todas. Isaías 44 é exatamente o momento da restauração. Deus está dizendo: eu não vou apenas trazer você de volta para Israel, mas eu vou trazer o Espírito Santo de volta para
gerada junto às águas. É uma árvore que é totalmente dependente da água. Em outras palavras, sabe o que o Senhor está falando? Eu vou te colocar junto às águas, aonde nunca mais você vai viver um período de sequidão, aonde a minha água vai te nutrir o tempo todo, constantemente, aonde você de fato vai estar conectado com uma fonte. E quando você é conectado com essa fonte, gera vida. Ele está falando: olha, você será conectado com uma árvore junto ao ribeiro. Há dias o Senhor tem falado isso comigo. Só que percebe uma coisa, perceba como que é o progresso de Deus. Primeiro ele derrama água, depois ele gera vida. E é assim que ele faz. O avivamento sempre segue essa ordem. Primeiro ele visita e depois ele gera vida. Sabe o que Deus quer fazer hoje? Ele quer te visitar. Se você talvez está com uma terra seca, Ele está falando: ei, eu quero te visitar hoje. Eu quero inundar o teu coração, a tua vida, as áreas da sua vida que está como uma terra seca. Deus não disse: vocês encontrarão água. Ele disse: eu derramarei. Se Ele está dizendo que Ele vai derramar, isso significa que eu e você não temos a capacidade humana de produzir avivamento. Nós não temos a capacidade humana de produzir nada para Deus. Mas Ele colocou uma condição. Na verdade, não é nenhuma condição. Ele disse algo: eu derramarei água sobre quem? Como é que está escrito aí? Eu derramarei água sobre os sedentos. Eu derramarei água sobre os sedentos. Isso significa que no meio daquele povo seco, com o coração endurecido, afastado, distante, triste, sem esperança, abatido, sem força, eu derramarei água sobre os sedentos. Isso significa que no meio daquele povo, Deus encontrou filhos sedentos. No meio de um povo seco, Deus encontra filhos sedentos. E por causa dos sedentos, Ele vai derramar uma torrente sobre a terra seca. Talvez você está olhando para mim e fala assim: mas eu estou com uma terra seca, nem força para ser sedento eu tenho. Não se preocupe, porque Deus está derramando torrentes. Uma terra seca tem rachaduras. Talvez você está totalmente rachado. Deus está falando: sabe o que é uma torrente? É quando vem rios de águas e inunda e completa tudo aquilo que precisa ser completado. Deus vai te completar essa noite. Se você está numa terra seca, existe uma corrente que vai te encher por completo. É isso que Deus está dizendo. Deus quer derramar água sobre os sedentos. A água para muitos simboliza a vida. Biblicamente simboliza o batismo, significa o Espírito Santo, significa vida. Se Deus está falando que Ele vai derramar sobre aqueles que estão secos, aqueles que estão sem esperança, aqueles que já abandonaram o ministério, o chamado, que uma vez já disseram: eu sinto que aqui tem pessoas, e o Senhor está me revelando, de pessoas que já falaram: parece que eu nunca mais vou ativar meu ministério. E Deus está falando hoje: acabou o tempo da seca. Amém? Acabou o tempo da seca. Ministérios serão ativados. O Senhor está falando: eu estou preenchendo vocês com rios de águas vivas. Aquele que beber dessa fonte, dessa água, nunca mais terá sede. Neles fluirão rios de águas vivas. Deus une a soberania e a responsabilidade humana que aparecem juntos. Deus derrama e quem tem sede bebe. No meio do caos, Deus encontra os sedentos. No meio das inconformidades, no meio das angústias do seu coração, quando você entra numa fundação casa e você olha e fala: cara,
tiver sede, esteja pronto para receber torrentes de águas vivas. Existe um avivamento nas Ilhas Hébridas, e eu estou correndo para o final. Se você não conhece, fala de 2 senhoras. Talvez você ache que está tarde demais para Deus usar a sua vida para fazer algo. E eu quero falar que isso é a maior mentira que o Satanás vai tentar colocar na sua mente e no seu coração. Talvez você ache que o seu tempo já passou. Deixa eu te falar uma coisa. Eu conheci a história de 2 mulheres, senhoras, acima de 80 anos. Uma estava quase praticamente cega e a outra tinha os seus joelhos que não conseguia andar. Isso significa que nenhuma das duas conseguiam sair de casa. Elas não tinham estruturas, elas não conseguiam de fato ir para a igreja, mas elas tinham um desejo no seu coração ardente. Naquele tempo, as Ilhas Hébridas viviam um período de sequidão, uma frieza espiritual, uma religiosidade que tomava conta daquele lugar, uma sequidão espiritual tremenda. Dentro do coração de 2 senhoras existia um sentimento de inconformidade. Eu não aceito, e elas clamavam: Senhor, toque a nossa nação, Senhor, toque os nossos jovens, Senhor, toque a nossa cidade. E aquelas mulheres que não tinham a capacidade de produzir nada, mas tinham a capacidade de buscar o Senhor e clamar a Deus, começaram a clamar para que o Senhor visitasse eles. E a Bíblia descreve que por causa da oração dessas mulheres, elas tinham vindo com mais 7 jovens, e eles começaram a clamar, e de repente a Bíblia dizia que a presença do Senhor começavam a visitar aquelas cidades, visitavam famílias, visitavam homens e mulheres, e eles começavam a ser tomados pela presença de Deus, e eles saíam para a rua para querer orar, e quando via praças estavam cheias, ruas estavam cheias, igrejas voltaram a ter um avivamento. Mas o que eu quero dizer para você, não tinha nada, elas tinham simplesmente um coração disposto, disponível, um sentimento de inconformidade. Se você não assistiu ao avivamento das Ilhas Fídjis, eu te aconselho, vai no YouTube. Eu e a menina assistiu esses dias, eu já assisti várias vezes. A gente assistiu semana agora, avivamento das Ilhas Fídjis. Um povo que começou a clamar para que Deus tocasse a cidade, as ilhas. Estava um caos, cara. Canibalismo tomando conta da ilha, igrejas divididas, famílias sendo destruídas, guerra civil, guerra política, mercados sendo destruídos. Sabe o que aconteceu? O presidente do país começou a falar assim: isso está acontecendo porque as igrejas estão divididas. Isso está acontecendo porque os cristãos não estão orando mais. Deus falou isso para o líder do país, primeiro-ministro. Nós precisamos orar, nós precisamos se unir. Se você assistir o testemunho, você vai ver no YouTube, eles mesmos falando com a boca deles. Foi nos anos 2000. E eles falaram o seguinte: a gente entendeu de uma vez por todas que nós cristãos precisávamos orar pelo nosso país, que nós cristãos precisávamos ser gerados nossos sentimentos de inconformidade e buscarmos a face de Deus. Sabe o que eles fizeram? Se reuniram na primeira reunião, todos os pastores de todas as províncias, de todas as ilhas, se reuniram. Ele falou que não cabia os pastores lá, e eles começaram a fazer cultos de ação de graça, de buscar a presença de Deus, de clamar a Deus. Começaram a ir para as ruas e buscar a Deus, e Deus começou a invadir. Deixa eu falar uma coisa para você de uma forma resumida: muitos se converteram. Toda a bancada da política do país foram os cristãos que assumiram. A Bíblia eles contaram que começou a aparecer peixes que eles nunca viram, e tamanhos diferentes. Frutos cresceram maiores, a mais de um palmo do que era o normal. Eles viveram e provaram de um avivamento por causa de pessoas que clamaram a Deus e por causa de um líder que estava sensível. Os crentes precisam orar. Deixa eu te falar uma coisa: o que está acontecendo ao seu redor que os seus olhos não estão conseguindo enxergar? O que é que está acontecendo ao seu redor que os seus olhos não estão conseguindo enxergar? Será que você está inserido dentro dessa sequidão ao ponto de não conseguir ver que a terra está clamando por água? Será que dentro de você não está conseguindo enxergar que Deus está querendo derramar o Espírito
sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Amós 8 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não só de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Ao seu redor, ao seu lado, no meio da sua família, existe uma terra seca, clamando com fome e com sede da palavra do Senhor. E o que é que você está fazendo com ela? Por que é que você não tem pregado o evangelho ainda? Ah, mas eu não tenho chamado de evangelista, eu não tenho chamado de missionário. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, precisa ser gerado em você um santo desespero. Eu preciso apresentar meu amado. Eu preciso apresentar meu amado a Deus. Eu fui encontrado por alguém, Paulo. Eu fui encontrado por alguém que me amou, que morreu por mim quando eu não merecia. E muitas pessoas não conhecem esse Deus aqui mesmo, no nosso meio, aqui mesmo, nas nossas igrejas locais, aqui mesmo no nosso país, ao nosso redor. Cara, eu preguei para um cara hoje que não conhecia Jesus. Ele me ouve falar, mas ele nunca provou de Jesus. Quantas pessoas, se você vive de domingo a domingo vindo para essa casa, e dentro de você não está gerando mais o sentimento de inconformidade, você precisa voltar para o secreto. Se você está vendo uma geração sendo destruída pela internet, uma geração sendo influenciada pelo funk, uma geração sendo influenciada pela pornografia, uma geração sendo influenciada por orgias, por tudo que tem acontecido, cara, não é possível. Alguma coisa está errada. Mas Deus disse que Ele derramaria água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e pensasse, se talvez você tenha vivido como uma terra seca, ou se o seu coração se encontra como aquele sedento. Porque se seu coração está sedento, Ele está falando, existe mais. Mas se você está como uma terra seca, Ele está falando, eu vou derramar torrentes. Torrentes que encherão os rios. Torrentes que irá completar o teu coração, áreas que estão vazias. Fissuras que ficaram abertas por causa da sequidão. Deus está falando, eu vou preencher essas fissuras. Rachaduras que foram abertas, feridas que foram construídas ao longo da sua caminhada cristã. E talvez isso, por um momento da sua vida, te deixou seco demais. Deus está falando, eu vou derramar torrentes de águas. A Bíblia diz que o trono de Deus flui de rio de águas vivas, e por onde essas águas passam gera vida. Ah, meu Deus do céu. Comece a pensar agora nos ambientes e lugares que são lugares de sequidão. É o teu trabalho, lá existe uma terra seca. Deus está falando, ei, a tua sede vai gerar torrentes sobre aquele ambiente do seu trabalho. Deus está falando que Ele vai te dar ousadia para você pregar o evangelho para pessoas que você precisa pregar há muito tempo e você não tem pregado. Existem pessoas que estão desesperadas para encontrar o amado, e você precisa apresentar o amado. Você precisa apresentar o amado. A minha oração, e eu profetizo sobre o seu coração e sobre a sua vida, que em você seja gerado um santo desespero para que você apresente o teu amado, para que você apresente Cristo, para que você seja testemunha viva. Você coloca de pé no seu pé.
Deus não está procurando pessoas capacitadas, que sabem falar, que sabem pregar. Não, Ele capacita os seus escolhidos, cara. Deus quer tirar o medo. Deus quer tirar o medo. O medo que você tem carregado de falar nele. Deus quer gerar em você um sentimento de conformidade. Eu profetizo, você vai falar para mim. Eu fui incomodado para falar de Jesus para alguém. Você está falando, pensando assim, eu não sei como começar, não sei nem por onde falar. Simplesmente vá, faça, fale, pregue. Eu profetizo que você será incomodado pelo Senhor. Você não viverá dias normais. Eu quero orar por você que está aqui falando, eu quero ser esse rio de água viva na vida de alguém. Eu quero a ousadia do céu, Senhor, para que o Senhor me envie a lugares específicos, para que o Senhor me use no meu ambiente de trabalho, para que o Senhor me dê ousadia, intrepidez, para que o Senhor flua em mim como um rio de água viva. Eu quero orar por você que talvez há muito tempo está vivendo como uma terra